Existe uma subcultura que diz que alguns filmes são tão ruins, mas tão ruins, que eles merecem ser assistidos. Matador de Aluguel com Patrick Swayze, que eu comentei no vídeo anterior, As Panteras 2, O Ataque dos Vermes Malditos 2, olha quem está falando também, Anaconda, Sem Licença para Dirigir, Manequim, He-Man, Falcão, o campeão dos campeões, Um Morto Muito Louco com Um Boi Maldito, todos os filmes do Yahoo Serials, um australiano que fez muito sucesso nos anos 80, mas que você nunca ouviu falar. Todos os filmes do Pauly Shore, Batman e Robin, que é uma comédia, mas os fãs de quadrinhos não entenderam. O Sacrifício com Nicolas Cage. Nicolas Cage é um mestre em fazer filme ruim que merece ser assistido. Ele tem um monte na carreira dele. E olha que eu nem coloco aqui os chamados filmes B, por motivos óbvios, como Black Gestapo, Sueman Lobisomem, A Ilha de Frankenstein, Palhaços Assassinos do Espaço, A Invasão das Aranhas Gigantes, e por aí vai. O genial Zé do Caixão tem uma filmografia inteira baseada nesse conceito. Só que Hollywood é como o irmão idiota do Rei Midas. Tudo que ele coloca a mão vira qualquer porcaria. Eles resolveram agora que seria uma boa ideia fazer um alarde, fazer marketing em cima de filme ruim, como por exemplo Sharknado, que é uma mistura de tubarão com tornado. Nossa, fizeram um auê gigantesco em torno desse filme. Só que para chamar o público para um filme ruim, vai contra o caminho natural das coisas. Se a descoberta no filme não é orgânica, ele não merece entrar nessa subcategoria. Depois do filme Ted, aquele filme do ursinho de pelúcia maconheiro, o Seth MacFarlane recebeu carta branca de Hollywood para fazer o que ele quiser. O Adam Sandler é um exemplo desses caras que um dia receberam carta branca de Hollywood. E 90% dos filmes que ele faz são ruins e tem piada de peido. Seth MacFarlane já tinha mostrado que era um bom dublador, que era um grande roteirista, etc e tal, e ele atingiu um patamar de poder em Hollywood grande. Se você não sabia, a série Cosmos, Fodásticas, que estreou faz pouco tempo, só saiu porque ele foi lá e correu atrás da grana. Só que o filme Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola foi feito com muita grana, com muita divulgação e com grandes atores no elenco. Mas escrever, dirigir, produzir, ser o ator principal do próprio filme é uma boa ideia? E será que as piadas que são usadas em desenhos animados vão funcionar num filme com pessoas reais? Só indo ao cinema para saber. Family Guy é melhor do que os Simpsons? Deixe nos comentários qual o melhor episódio de Family Guy que você já assistiu e não se esqueça de se inscrever no canal do Nerd Rabugento para que o canal cresça cada vez mais e cada vez mais saiam mais vídeos e a gente possa fazer cada vez mais vídeos e cada vez mais vocês verem mais vídeos que eu vou fazer cada vez mais.